Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rafael Carlos, de Sociologia, da plataforma Gonçalves Dias. E a gente está aqui mais um vídeo das atividades curriculares complementares de Sociologia. E na aula de hoje, a gente vai tratar sobre a discussão sobre o etnocentrismo, ok? Então vamos lá, vamos começar a aula de hoje. Primeiramente, a gente vai responder a pergunta, afinal de contas, o que é etnocentrismo? A palavra etnocentrismo ela é formada pelo radical etno, que é derivado de etnia, que significa semelhança de hábitos, costumes e cultura, e centrismo, né? Que é a posição que coloca algo como centro, como referência, como algo que é o mais importante em relação a tudo que está à sua volta. Então, etnocentrismo é uma palavra que tem a ver com a ideia de que existe uma cultura central, uma cultura que é referência, uma cultura que é mais importante do que as outras. Daí vem a expressão etnocentrismo. A visão etnocêntrica, dentro dos estudos sociológicos, é aquela visão que percebe o mundo a partir da sua própria cultura, dos seus próprios valores, da sua própria crença, da sua própria visão de mundo, desconsiderando a relevância e os aspectos próprios que existem em outras culturas, ou considerando a sua cultura, os seus valores culturais, como superior aos demais. Então preste atenção que quando eu te falei de visão etnocêntrica, eu falei muito sobre a palavra superior, superioridade. Porque existe dentro dessa visão a ideia de que há uma cultura superior e outras culturas que são, portanto, inferiores. É como se houvesse ali um escalonamento, uma evolução dentro da ideia de cultura. Como se uma cultura fosse evoluindo até chegar ao patamar da cultura principal, né? Daí vem essa percepção evolucionista, essa percepção etnocêntrica. Cultura como juízo de valor, é exatamente isso que representa a visão etnocêntrica. A cultura, os valores culturais passam a ser a base, o fundamento do julgamento, do juízo de valor sobre o outro. A cultura como juízo de valor está associada às ideias de cultura e educação. Quando afirmamos que uma pessoa tem muita cultura, né, cultura no sentido valor agregado ao conhecimento, o termo está sendo utilizado como sentido de educação formal, ou então educação acadêmica, de formação superior, né? Então, assim, por exemplo, quando você admira muito alguém, um professor, uma professora, porque essa pessoa tem muito conhecimento, tem muita inteligência, você está admirando essa pessoa pela cultura que ela tem. E aí você diz que aquela pessoa é uma pessoa culta, ou seja, uma pessoa que tem cultura. Então essa ideia de ter cultura é a ideia da cultura como valor agregado à pessoa, ao conhecimento, à inteligência que essa pessoa tem. Então lembra, toda vez que você admirar alguém pela inteligência, pela sabedoria, pelo conhecimento que essa pessoa tem, no sentido formal da palavra conhecimento, tá? Você está admirando alguém por ter muita cultura, por ser uma pessoa que tem muita cultura. Essa perspectiva determina uma hierarquização. O que é uma hierarquia? É uma relação de poder. Então, sempre numa hierarquia existe quem está acima, quem está abaixo. Então, quando eu uso cultura nesse sentido, eu estou já prevendo que exista uma hierarquia dos indivíduos e também dos grupos sociais. Nesse caso, a hierarquização vai ser pelo nível de conhecimento. Então, uma pessoa que tem um conhecimento acadêmico, formal, ou seja, uma pessoa que é formada na faculdade, que tem mestrado, doutorado, ela é vista socialmente nessa hierarquia, nessa relação de poder como alguém que está acima, né, de quem não tem esse nível de formação acadêmica, esse nível de formação intelectual, certo? Então existe ali uma relação de poder, uma hierarquia entre esses grupos ou entre essas pessoas. Exemplo, o habitante da zona rural muitas vezes foi retratado como alguém apático e preguiçoso, o que exemplifica o modo preconceituoso de perceber o homem sertanejo, o homem do sertão, o homem da zona rural, tendo uma cultura apresentada como inferior à cultura urbana. Então aqui a gente está falando sobre zonas diferentes do mesmo estado, né? A área rural, a área urbana, a cidade e a zona rural.
Muitas vezes a pessoa que mora na zona rural, ela é percebida pela pessoa que mora na área urbana como alguém que é indolente, preguiçoso, apático, né? Como alguém que é, portanto, visto como inferior. E a gente tem exemplos disso também na literatura brasileira. Então aqui tem uma citação do Monteiro Lobato, que tem um personagem muito famoso na literatura nacional, que é o Jeca Tatu, e quando ele descreve as características do Jeca, ele mostra essa visão do homem urbano, né, do homem da cidade, sobre essa figura da pessoa do campo, da pessoa da zona rural. E aí ele diz o seguinte, o Monteiro Lobato falando sobre o Jeca: eu ignorava que eras assim, meu caro Jeca, por motivo de doenças tremendas. Está provado que tens no sangue e nas tripas todo um jardim zoológico da pior espécie. É a pessoa doente, tem lombriga, essas coisas. É essa bicharia cruel que te faz papudo, feio, molenga e inerte. Olha as características que ele atribui ao Jeca. Claro que o Monteiro Lobato ele é um escritor de ficção, né? Mas quando ele constrói essa personagem, o Jeca, ele acaba dando a ele essas características. E o Jeca está muito associado ao homem da zona rural, ao homem do campo. Então existe essa visão, né, preconceituosa, estereotipada, por parte de quem mora na cidade, sobre as pessoas que moram na zona rural, sobre as pessoas que moram no campo. E muitas vezes isso é expresso na literatura, né, na criação de personagens, como é o caso do Jeca, personagem de Monteiro Lobato. Existe também um movimento muito interessante, um movimento até contraditório muitas vezes, de repulsa ou de fascinação pelo outro, por aquele que é diferente de nós. E esse movimento, esse duplo movimento, ele é muito percebido ao longo da história. Então, por exemplo, no século XVI, nos anos de 1500, 1500 e pouco, a gente tem um período ali de colonização do Brasil, por exemplo, né? Os portugueses chegaram ao Brasil em 1500. Então, a partir de determinado momento, eles passaram a colonizar o nosso território. E nesse processo de aproximação com os povos originários, com os indígenas, a gente acabou percebendo ali que há esse estranhamento, essa dupla contradição entre a repulsa e, ao mesmo tempo, a fascinação, a admiração por aquele que é o diferente, né? Por aquele que é o outro, digamos assim. Então, a partir do século XVI, certo? Os colonizadores europeus passam a ter duas visões distintas sobre os povos do Novo Mundo. O Novo Mundo seria a América. Naquele momento ali se chamava de Novo Mundo o continente americano, descoberto ali no final do século XV, como eu falei ainda há pouco para ti, certo? Então, entre século XV e século XVI, que é o começo da colonização do continente americano, existe esse processo do colonizador, tanto o português quanto o espanhol, em relação aos povos que já estavam aqui habitando o nosso continente. Existe uma repulsa sistemática. O que é repulsa? É um sentimento negativo. É um sentimento de não querer perto, não querer próximo. E, ao mesmo tempo, existe uma fascinação romantizada, né? Existe uma visão ali de curiosidade, de fascínio, de chamar a atenção sobre aquilo que é diferente. Então, esse movimento ele ocorreu muito durante o período colonial. Então, tinha-se, por exemplo, uma ideia romantizada sobre a figura do nativo, do bom selvagem, do indígena, e, ao mesmo tempo, não querer que aquela figura esteja ali próximo, né? Não querer interagir, não querer se misturar, digamos assim. Isso se deu principalmente na colonização espanhola, muito mais do que na colonização portuguesa, certo? Então, esse movimento é muito comum, por exemplo, durante esse período da história, em termos de culturas diferentes. O pensador francês Michel de Montaigne afirmou em sua obra Dos Canibais, que é o nome do ensaio dele, que cada pessoa considera bárbaro o que não se pratica na sua terra. Então, aquilo que é a barbárie, o bárbaro, sempre é diferente daquilo que a gente está acostumado. O bárbaro sempre vai ser visto como estranho, não como aquele que é familiar. Por isso, os europeus consideravam os nativos da América como povos bárbaros, portanto, não civilizados. Então, aqui você tem uma distinção da ideia de civilização e da ideia de barbárie, né? Ser civilizado e ser um povo bárbaro. Civilizado é aquele que tem um padrão de educação, um padrão de conhecimento, um padrão de cultura que era similar àquele que o europeu tinha.
Então, é uma visão também eurocêntrica, onde a Europa ela é a referência daquilo que é o bom, o superior, o padrão. E tudo que é diferente é visto como algo inferior. Nesse caso, como um povo bárbaro, como um povo que pratica barbaridades, né? Como se dizia antes. Então, o Montaigne está esclarecendo essa ideia, que cada pessoa considera bárbaro aquilo que na verdade é diferente. E não só por ser diferente, necessariamente vai ser inferior, ok? Lewis Morgan e o evolucionismo cultural. Aqui a gente está falando já do século XIX. Lewis Morgan é um teórico inglês desse momento da história, do século XIX, e que vai consolidar a visão evolucionista no estudo sobre a cultura, sobre as sociedades. De acordo com a teoria evolucionista da humanidade, que é uma teoria que é da biologia, né, a teoria de Charles Darwin, a história do homem seguiu desde sempre o mesmo caminho linear e progressivo. Então, essa mesma concepção que existe na biologia, que vem do darwinismo, ela é utilizada também no estudo sobre a sociedade, a partir do século XIX. Lembra que o século XIX é o século que surge a sociologia e também a antropologia. São duas áreas muito próximas, né? Que estuda a sociedade, estuda a cultura humana. Então, dentro desses primeiros estudos, tanto da sociologia quanto da antropologia, existe essa visão evolucionista. Essa visão ali muito influenciada pela biologia, pelo darwinismo. De forma geral, Morgan, que também é um seguidor dessas ideias, designou 3 grandes períodos étnicos da humanidade. Então, segundo ele, existiu 3 momentos ali que marcam diferenças culturais e sociais, que marcam também um processo de evolução. Lembra que quando a gente fala em darwinismo, é o mesmo que falar sobre evolucionismo, é a mesma coisa. Você só substitui o termo, mas é igual. Darwinismo faz referência a Charles Darwin, que é o cara da teoria da evolução. Então é evolucionismo também. Então existe essa visão evolucionista de 3 momentos étnicos da história da humanidade: a selvageria, a barbárie e depois a civilização. Lewis Morgan determinou que as condições básicas que se pode analisar em cada estágio, ou seja, em cada fase que eu falei ainda há pouco, da história humana são as invenções e descobertas que existem nessa fase, seja na selvageria, na barbárie ou na civilização, e o surgimento das chamadas primeiras instituições, como, por exemplo, o surgimento do Estado como estrutura de poder, né? Então tem muito a ver com aquilo que aconteceu nesses momentos, né, de cada sociedade ali, segundo o Lewis Morgan. A selvageria, por exemplo, que seria o primeiro estágio, a primeira fase da sociedade, para Morgan, é a selvageria. A selvageria, ela marca o início do surgimento da raça humana. Então, é desde o começo, né, do processo ali da existência da raça humana. Essa dieta era uma dieta à base de peixes, então os homens eles comiam muito mais o peixe do que qualquer outro tipo de carne. Desenvolveu-se o conhecimento e o uso do fogo, a gente está falando da pré-história ainda, né? Do período ali chamado de paleolítico, da transição do período paleolítico para o neolítico, o período de descoberta do fogo. E também a invenção do arco e flecha. Então, vamos lá. O surgimento da raça humana, a dieta à base de peixes, a descoberta e o domínio do fogo e também a invenção do arco e flecha. Seriam características que marcam o momento chamado de selvageria, de povos selvagens, povos que vivem em contato muito próximo com a natureza, povos que utilizam da natureza para suprir as suas necessidades diárias, né? Tipo os povos indígenas antes do período do descobrimento. Eles vivem de maneira muito próxima, eles vivem naquilo que a gente chama de simbiose com a natureza, integrados à natureza, certo? Aí depois, o que marcaria a barbárie, esse outro momento étnico, que na visão do Morgan é uma evolução. Da selvageria, evoluiu para a barbárie. A barbárie tem a ver com a invenção da arte e da cerâmica. Então, as primeiras civilizações que começaram a inventar ou a fazer a chamada arte da cerâmica
inauguraram ali o período da barbárie. Domesticação dos animais, também é uma marca desse período. O cultivo de plantas através do sistema de irrigação, né? O começo da agricultura, ali no período neolítico da pré-história, na Revolução Verde, a chamada Revolução Agrícola. O uso de tijolos e de pedras na construção de moradias, também marca o início desse período aí da barbárie, e a invenção do processo de fundição do minério de ferro e o uso de ferramentas deste metal. Então, ferramentas já feitas com ferro, por exemplo, marcam também esse período da barbárie, diferente só do arco e flecha, que era o período lá da selvageria. Então, essas invenções, descobertas, esses usos, essas práticas, costumes do ser humano, vai marcando ali o momento étnico segundo Morgan, ok? E aí, para fechar, a civilização, que seria esse período, na visão dele, mais próximo, mais evoluído, mais recente, que tem a ver com a invenção do alfabeto fonético, uso da escrita também, a partir do momento que o homem passou a registrar por escrito, né, a sua vida, o seu dia a dia, e estende-se até a atualidade, segundo Morgan. Então Morgan divide ali a história da humanidade em 3 momentos. A selvageria, lá do começo da humanidade, né, até determinado momento, com a invenção do arco e flecha, com a domesticação do fogo, aí depois a barbárie, né, que tem ali também o seu momento de início e se estende até o momento onde o ser humano inventa o alfabeto fonético e também o uso da escrita, que já seria a civilização. E aí a gente tem uma questão, para finalizar a aula, que é uma questão que caiu no Enem, no Exame Nacional do Ensino Médio, e que traz aí essa ideia do etnocentrismo, essa discussão sobre etnocentrismo, que é exatamente a grande motivação da aula de hoje. E aí esse texto começa assim, acompanha comigo. É amplamente conhecida a grande diversidade gastronômica. Pessoal, o que é gastronomia? Te lembra o quê? Te lembrou? Comida. Gastronomia é cozinha, né? Culinária, entendeu? Então existe uma diversidade culinária, uma diversidade gastronômica da espécie humana. Frequentemente, essa diversidade, né, gastronômica é utilizada para classificações depreciativas. O que é uma coisa depreciativa? Uma coisa ofensiva. Assim, no início do século, os americanos denominavam os franceses de comedores de rãs. Os índios Kaapó, que é uma etnia indígena, discriminam os chimbiras, chamando-os pejorativamente, ou seja, ofensivamente, de comedores de cobra. E a palavra potiguara, da onde surge a palavra potiguar, que é quem nasce no Rio Grande do Norte, pode significar realmente comedores de camarão. As pessoas não se chocam apenas porque as outras comem coisas variadas, mas também pela maneira que agem à mesa. Como utilizamos garfos, surpreendemos-nos com o uso dos palitos. Na verdade é hashi o nome, né? Palito é como está no texto. Dos palitos pelos japoneses e das mãos por certos segmentos de nossa sociedade, que utilizam somente a mão para se alimentar, sem talher, sem nada. Então você tem um texto aí do Laraia, sobre cultura, né? Falando dessa diversidade das formas de comer e também da diversidade daquilo que se come. Camarão, cobra, rã, etc. E de como isso é usado de maneira ofensiva, pejorativa por outros grupos sociais. Vamos para a pergunta. O processo de estranhamento, de estranhar aquilo que é citado, com base em um conjunto de representações que grupos ou indivíduos formam sobre os outros, tem como causa o quê? Olha a pergunta. Ele está te perguntando por que as pessoas fazem isso. Por que existem pessoas que chamam outras pessoas de comedores de cobra, de comedor de rã, de comedor de camarão? Por que existe esse processo de ofender a pessoa por aquilo que ela se alimenta, por aquilo que a cultura dela costuma se alimentar, certo? A causa, ele está te perguntando por que isso acontece. Letra A. Por causa de uma transmutação de valores no contexto da modernidade. Falso. Primeiro que isso não é uma coisa somente da modernidade. Isso acontece já há muito tempo. Em outros momentos da história também acontecia.
Constatação de agressividade no estado de natureza. Pessoal, ele não está falando aqui de estado de natureza, está falando de cultura. A cultura e natureza são ideias diferentes. Aquilo que é natural do homem é diferente daquilo que é cultural. Estado de natureza, inclusive, é um conceito do contratualismo, não tem nada a ver com o que a gente está vendo aqui. Contratualismo é coisa de filosofia política. A gente está falando sobre cultura, é outro assunto, tá? Então não tem nada a ver também. Letra C. O etnocentrismo recorrente das populações, correto? Correto. Então a causa de existir esse preconceito, essa ofensa, essa depreciação com o outro, vem do etnocentrismo. Ele é a causa. Letra D. Comportamento hostil em zonas de conflito. A gente está falando aqui de zona de conflito, a gente está falando de culturas diferentes, que não necessariamente tem entre elas conflito, certo? Reconhecimento mútuo entre os povos. É o contrário do que a gente leu. Então aqui a única alternativa possível de estar correta é a letra C. Vamos ver? Letra C é a alternativa correta e com isso a gente encerra mais uma aula de Sociologia das atividades curriculares complementares. Não se esqueça de seguir a plataforma Gonçalves Dias no Instagram, @plataforma Goncalves Dias, e também de nos seguir, inscrever aí no canal do YouTube que você está acompanhando essa aula, ativar o sininho para receber as notificações e deixa um comentário aí, diz o que você achou da aula, se foi bacana, se você conseguiu aprender alguma coisa, beleza? Então é isso, muito obrigado pela atenção e até a próxima aula. Tchau, tchau!